Olá! Você vai ver nesta edição do Câmara Rio Notícias. De volta à tribuna. Vereadores do Rio retornam ao trabalho em sessão plenária com modelo misto de participação. A Câmara está retomando seus trabalhos presenciais. Bom salientar que mesmo no recesso nós trabalhamos. Então um ano contínuo. E eu tenho convicção de que é isso que a população espera dos vereadores. Guarda Municipal aplica mais de 3 mil multas pela falta do uso de máscara. Como analisar as atitudes de brasileiros que insistem em desrespeitar as regras sanitárias de combate ao novo coronavírus? Com a palavra, o antropólogo Roberto da Mata. Nós somos um país que todo dia tem um boato, tem uma conspiração, tem alguma coisa que você sabe eu não sei, o que eu sei você não sabe. Numa sociedade dessa, não tem nada muito claro. Não saia daí, a gente volta já. Ei, você do Rio de Janeiro, quer saber como estão sendo debatidas e votadas as leis que influenciam a sua vida? É só sintonizar a Rede Legislativa. Fique atento aos novos canais. A Rede Legislativa é transparência e informação. A gente começa esta edição do Câmara Rio Notícias falando do retorno das sessões presenciais na Câmara Municipal do Rio. Vários vereadores presentes no plenário elogiaram as iniciativas do presidente da Casa, Jorge Felipe, e do primeiro secretário, Carlos Caiado, de promover o reinício das atividades presenciais no Palácio Pedro Ernesto. Após 4 meses respeitando o isolamento social, as sessões plenárias presenciais foram retomadas na Câmara Municipal do Rio. De acordo com o protocolo, todos os cuidados foram tomados para o retorno dos trabalhos. O vereador Carlos Caiado, primeiro secretário da Câmara, ressaltou a importância do protocolo de segurança para o retorno das sessões presenciais no plenário. Esse plano que foi elaborado pela mesa diretora significa a meta 5 da Prefeitura, a fase 5 da Prefeitura. Então, há segurança total estabelecida pela comissão, coordenada pelo Coronel Rômulo, da Divisão de Pânico e Saúde, com a anuência da Divisão de Saúde. E é fundamental para que a produtividade da Câmara possa englobar todas as demandas da sociedade carioca. Então, vejo de grande relevância esse retorno da Câmara, respeitando a regra de ouro, a volta gradativa, inclusive com horários de escala dos funcionários. Então, acredito que está de acordo daquilo que a gente imaginava. A sessão foi realizada de forma híbrida, uma parte virtual e a outra no plenário, que contou com a presença de 21 vereadores. As galerias foram liberadas apenas para os assessores parlamentares e de imprensa. Os vereadores elogiaram o protocolo para a retomada dos trabalhos presenciais. Não podia começar essa fala sem parabenizar a presidência, a mesa diretora, na pessoa do presidente, a primeira secretaria da Câmara, na pessoa do vereador Carlos Caiado, por todo o protocolo desenvolvido. Quem está aqui na Câmara realmente consegue ver que todos os cuidados estão sendo tomados, desde quando se dá um primeiro passo para entrar na Câmara, até em todas as suas dependências internas. Aqui no plenário, por exemplo, é claro e evidente que todos os cuidados devidos estão sendo tomados. Então, realmente, não poderia começar essa fala que não fosse parabenizando, realmente reconhecendo o primoroso trabalho que foi feito para que nós pudéssemos chegar nesse dia com o devido funcionamento da Câmara Municipal. Um dos temas bastante discutidos pelos vereadores foi o retorno das aulas. A Prefeitura, mais uma vez, nesse vai e vem eterno, sem planejamento, decidiu que vai reabrir as escolas na semana que vem. E, veja só, as direções de escola vão ter que abrir as escolas. Só que os diretores, a maior parte das escolas, os contratos de limpeza das escolas estão suspensos há meses. As escolas há 4, 5 meses fechadas. Não tem. Como é que o diretor vai abrir a escola, vai limpar como? Aí o EPI dos profissionais, quem tem que comprar é a direção de escola. Com que dinheiro, que ninguém está repassando nada? Eu acho que a Prefeitura deve, ter o cuidado de rever as suas decisões em relação a essa situação especificamente, porque se houver qualquer tipo de problemas, como, por exemplo, a convicção, a certeza de crianças
estão sendo contaminadas, ou pais estão sendo contaminados, enfim, pessoas que são moradores da mesma casa, de crianças que eventualmente possam vir a estar sendo contaminadas, professores contaminados, enfim, mortes que ocorram por conta disso, a prefeitura terá que assumir a responsabilidade. Não é o momento da gente pegar nossas crianças e colocar na linha de frente nesse período tão grave que ainda está o número de infectados. Por mais que os gráficos demonstrem que esteja caindo, mas ainda não é o momento da escola voltar à sua atividade. Porque criança, porque adolescente, não é como, de repente, um adulto que vai manter uma certa distância, que vai respeitar a certa distância, que vai usar a máscara, que vai cumprimentar só com um soquinho. Criança quer abraçar, criança quer falar perto, quer cochichar no ouvido, criança quer estar próximo. E quem vai controlar essa criança? As sessões serão realizadas de forma híbrida todas as terças e quintas-feiras e, a partir de agora, não serão discutidos apenas temas referentes à pandemia do coronavírus. Outros assuntos também serão incluídos na pauta da ordem do dia. O projeto de autoria do Executivo, que autoriza a Prefeitura a abrir crédito nacional especial para o Fundo Municipal de Cultura, foi aprovado em segunda discussão. A votação permaneceu pelo celular. O Fundo Municipal de Cultura, relacionado ao Sistema Municipal de Cultura, estará apto a receber esses recursos, dando transparência e, mais do que isso, de forma importante, que o Conselho Municipal de Política Cultural, votado, inclusive criado numa lei votada por esta Casa no ano passado do Sistema Municipal de Cultura, poderá, inclusive, fiscalizar e discutir, inclusive, a destinação disso. Há uma série de reuniões acontecendo, o Conselho é muito importante para isso, o secretário Adolfo Conder tem participado desse processo, portanto, estamos aqui de parabéns ao aprovar e ao fazer a tramitação célere deste projeto e fazer com que esses recursos possam chegar nos projetos necessários para a garantia de renda e trabalho dos trabalhadores da cultura e dos artistas da nossa cidade. Os vereadores aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador Raimon, que inclui no cartão Família Carioca, durante a pandemia, os trabalhadores do audiovisual da cidade que exerçam suas atividades, seja na forma de autônomo ou na forma de pessoa jurídica. O projeto foi aprovado em segunda discussão. Uma manifestação emocionada, uma manifestação feliz, de um homem que sabe vibrar com suas vitórias porque sabe quanto elas lhe custam. Custam noites, custam sofrimento de perseguição dos inimigos da cultura, dos inimigos do povo, dos inimigos da política. E é por isso que a gente está de parabéns. Eu aplaudo o setor de audiovisual do Rio de Janeiro, porque ele mostra o Rio de Janeiro para o Brasil e para o mundo. Muito obrigado, trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Os parlamentares também aprovaram o projeto de lei de autoria do vereador professor Célio Luparelli, que dispõe sobre a criação de programa de testagem ampla e monitoramento da temperatura corpórea de alunos e profissionais de educação da rede municipal para a detecção de casos do novo coronavírus nas unidades escolares. Durante a sessão, os vereadores falaram sobre o retorno às atividades de forma semipresencial na sessão desta terça-feira. A cidade passou por inúmeras etapas de retorno, diversos setores dos órgãos municipais já voltaram e chegou a hora da Câmara voltar também. Nós somos funcionários públicos, é a sociedade que paga o nosso salário, quem não está enquadrado dentro do grupo de risco. Eu acho que é importante que esteja aqui na Câmara. Caso tem alguma dificuldade, é possível se continuar participando das sessões de casa, mas eu acho que quem não tem, a Câmara está tomando as medidas corretas de segurança, respeitando as regras de ouro. Então, eu acho que nesse sentido, a Câmara tende a ganhar, sim, com a evolução de debates de outros temas, de outras pautas necessárias para a cidade. Quero parabenizar essa casa, ao presidente, ao primeiro secretário, que se adaptaram e se adequaram a uma nova realidade para que os trabalhos não parassem. E eu acho que a nossa atuação foi uma atuação exemplar, em que a grande maioria dos vereadores estiveram presentes em todas as sessões virtuais, e eu espero que o trabalho
continue com a mesma empolgação que nós tivemos durante todo esse período. Nós devemos voltar ao trabalho de forma organizada, com muita responsabilidade, respeitando os vereadores que têm uma idade avançada, não pode estar aqui de forma presencial, respeitando os servidores públicos que também não podem estar aqui de forma presencial, porém, nós precisamos também, de maneira responsável, voltar à nossa atividade, oferecer às pessoas que não têm uma condição de acesso à internet, que possam ter a informação de forma presencial, através do telefone, através dos gabinetes dos vereadores. A importância do funcionamento do plenário, eu retoquei no sentido de fazer andar os projetos da cidade, porque da situação como estava antes, remotamente, pela resolução, nós vereadores só poderíamos legislar os projetos com relação ao coronavírus. Muito avançamos nesse aspecto, mas agora nós temos que cumprir os nossos compromissos pelo qual nós fomos eleitos. Nós fomos eleitos também para cumprir outras demandas da cidade. A gente estando vereador, a gente serve de exemplo para as pessoas. Se a gente quer que as coisas voltem a funcionar na normalidade, com distanciamento, com segurança, a gente tem que ser exemplo para isso. Quero dizer que esse retorno, nós vereadores que viemos presencialmente, é para mostrar à população que nós podemos se defender usando os equipamentos de proteção individual, que é de muita importância para ir eficaz contra essa Covid, essa pandemia mundial, que se Deus quiser ela vai embora. É importante frisar que todas as vezes que nós fizemos as nossas sessões remotas, os projetos de leis sempre foram exclusivos da Covid. Agora, com a sessão presencial, nós poderemos discutir outros projetos de leis que favoreçam toda a cidade. Então, é de suma importância estarmos, sim, aqui neste momento e lembrando que todo o protocolo de segurança está sendo cumprido. A gente consegue, de fato, interagir com os colegas, conseguir passar de forma mais verdadeira aquilo que a gente pretende dentro de um projeto de lei, discutir de forma mais ampla e mais presencial, de fato mesmo, as questões da cidade. Eu acho que a cidade já retomou gradativamente, a gente já está aí na fase 6 da retomada aos trabalhos da cidade do Rio de Janeiro. E nada mais justo do que uma casa do parlamento que cuida dos assuntos macros da cidade do Rio de Janeiro está aqui alinhado. A Câmara, de fato, agora ela volta do seu retorno nesse modelo híbrido, voltando ao funcionamento do plenário. Esse é um passo realmente fundamental e a Câmara ela passa a servir de farol justamente nesse momento de retomada do país, que a gente volta justamente a construir tudo aquilo que a gente perdeu por conta dessa pandemia do coronavírus. Então, a gente segue justamente o trabalho aqui na Câmara Municipal para poder não só tomar as medidas necessárias, mas também para servir como exemplo para que a sociedade como um todo entenda esse momento de retomada que a gente segue a partir de agora. Nós estamos vivendo um momento excepcional, a Câmara está retomando seus trabalhos presenciais. Bom salientar que mesmo no recesso nós trabalhamos, então um ano contínuo, e eu tenho convicção de que é isso que a população espera dos vereadores, que continuemos aí com essa determinação e afinco para produzir leis que atendam às necessidades da população. E você vai ver no próximo bloco. Antropólogo analisa casos de desobediência às regras sanitárias de combate ao novo coronavírus. Em 2 meses de atuação, a Guarda Municipal aplicou quase 4.000 multas por desobediência às normas sanitárias. A maioria das infrações foi pela falta do uso de máscara.
O uso obrigatório da máscara foi estabelecido por decreto estadual e municipal. A medida é tida como uma das mais seguras contra o novo coronavírus. Mesmo assim, diariamente pessoas são vistas e multadas pelos agentes da Guarda Municipal. Só no último final de semana, 140 pessoas foram notificadas. Em quase 2 meses, os agentes da Guarda Municipal registraram 3.923 notificações. Mais de 77%, ou seja, cerca de 3.040 foram pela falta de máscara. A multa é de R$ 107. Diariamente, a Guarda faz um trabalho de conscientização nas praias. Além da máscara, está proibido, por exemplo, permanecer na areia. No último domingo, 2 pessoas que se negaram a usar a máscara e a mostrar os documentos foram presas e multadas. No total, 1.062 agentes da Guarda Municipal apoiam a vigilância sanitária na fiscalização. E a resistência em cumprir regras sanitárias durante a pandemia do novo coronavírus no Brasil preocupa médicos e autoridades e intriga estudiosos do comportamento humano. O que está por trás da desobediência de ficar isolado e ajudar a tentar preservar a vida do próximo? Para tentar decifrar essa questão, nós conversamos com o antropólogo Roberto da Mata, um dos principais pesquisadores da essência do brasileiro. A epidemia da Covid-19 no Brasil revelou um traço preocupante da personalidade do brasileiro. Parte da sociedade se nega a aceitar a doença e as regras sanitárias impostas para tentar diminuir o contágio e as mortes. Para o antropólogo Roberto da Mata, um dos maiores estudiosos da sociedade brasileira, esta tendência a dizer não às normas não é recente. E o trânsito, segundo ele, é um ótimo exemplo. Foram necessárias punições severas para que motoristas e passageiros passassem a respeitar leis muito simples, como, por exemplo, usar o cinto de segurança. Ainda de acordo com o antropólogo, esta resistência às regras é um dilema histórico que está relacionado à época da escravidão, bem antes da República começar. Seguir normas tem consequências. Se você não segue, você ou vai ser considerado um cara exótico, ou um sujeito estrangeiro, se não um marginal, se você ultrapassar determinadas regras. O que acontece no Brasil? No Brasil nós temos vários marginais que não seguem regras. Não seguir a regra numa sociedade que foi praticamente formada pela escravidão, pelo trabalho escravo negro africano, seguir regras ser inferior. Então, na minha cabeça, a minha resposta é essa. A resistência a seguir qualquer regra, ela tem características próprias, que tem a ver com a história do Brasil, com uma matriz sócio-histórica que é muito pesada, que a gente pouco discutiu, que a gente pouco viu, com a questão de você servir a alguém. Eu fiz uma pesquisa há muitos anos, na década de 70, sobre Você Sabe o que está falando, e eu perguntei mais ou menos a umas 200 e poucas pessoas como é que você classifica um brasileiro que segue todas as regras? Resposta: é um babaca, é um otário. A resistência a seguir uma regra universal, e não é só a máscara. Eu escrevi um livro sobre trânsito, também baseado em pesquisa, chamado Fé em Deus e Pé na Tábua, que está publicado também pela editora Rocco, que é surpreendente a reação às regras do trânsito. No caso do vírus, que é um inimigo que ninguém vê, né, e nós, né, temos uma desconfiança muito grande, porque nós somos um país que todo dia tem um boato, tem uma conspiração, tem alguma coisa que você sabe e eu não sei, o que eu sei e você não sabe. Numa sociedade dessa, não tem nada muito claro em relação às regras. Mas o que eu acho que o ponto principal, que eu gostaria de aproveitar essa porcentagem para dizer, é que aqueles que ocupam cargos importantes são aqueles que têm a liberdade de não seguir regras. E não seguindo as regras, nada acontece com eles. Eles são protegidos por leis. E foi justamente uma autoridade que protagonizou uma das cenas mais polêmicas durante esse período de isolamento social. Na cidade de Santos, em São Paulo, um desembargador que não usava máscara se negou a receber a multa pela desobediência. O que mais me impressionou é a repetição. Aí todo mundo vem com aquele papo, eu estou cansado de ouvir, a história se repete como faz. Não, a história não se repete como faz. A repetição é o costume. A ordem do mundo tem a ver com repetições. A repetição anula o tempo. Então, o que aconteceu no caso do desembargador que chamou a atenção de todo mundo? Nós achávamos
que nós tínhamos vivido uma história, que nós tínhamos progredido em certas questões sociais e culturais. Não progredimos, porque o desembargador é anacrônico. Ele faz com que um gesto que a gente julgava que estivesse enterrado na história, que é a carteirada, está vivo no Brasil e deve estar acontecendo hoje em algum lugar. No Rio, um outro caso que viralizou na internet. Durante uma fiscalização da prefeitura em bares da Barra da Tijuca, na Zona Oeste, um casal tenta intimidar agentes municipais filmando a ação dos fiscais, quando a mulher responde à abordagem. Cidadão não, engenheiro civil formado, melhor do que você. A mulher acabou demitida depois da repercussão do caso. A empresa em que ela trabalhava publicou nota dizendo que não compactua com atitudes que coloquem em risco a saúde das pessoas e nem com atos que desrespeitem a dignidade de qualquer profissional. Eu escrevi sobre isso, né? Eu escrevi que meu livro Carnavais, Malandros e Heróis foi publicado em 1979. Tem mais de 40 anos, quase a sua idade. Eu escrevi um ensaio tentando desempacotar o que significava. O que significa uma sociedade que, por um lado, tem um carnaval, onde a gente diz que vale tudo e pode fazer tudo, é relativamente verdade, não seguir regra nenhuma, as ruas são ocupadas por pessoas, né? Ninguém é atropelado no carnaval, não tem negócio de sinal vermelho. A Avenida do Rio Branco, naquela região da Cinelândia, aqui no Rio, né? Fica totalmente livre, pessoas comem na calçada, andam na rua, é um negócio, uma inversão, um ritual de reversão do mundo, né, onde as regras ficam suspensas, é o carnaval. E, nesse mesmo livro, eu sabe o que está falando. E como é que fica uma sociedade do sabe o que está falando, com todo mundo é obrigado a usar uma máscara e obriga a você não saber com quem você está falando. Essa ideia de você saber o seu lugar de maneira precisa, é uma ideia das sociedades aristocráticas, tradicionais, patriarcais, paternalistas, patrimonialistas. Na rua Dias Ferreira, no bairro do Leblon, o mais caro do Brasil, cenas de deboche na reabertura de bares e restaurantes no Rio, no dia 2 de julho. Primeiro dia da liberação dos bares do Rio de Janeiro. A gente está aqui na Dias Ferreira e está realmente todo mundo de máscara. Olha quanta gente de máscara. Fazendo o distanciamento, 2 metros de pessoa por pessoa, exatamente. Cada um na sua mesa. Cada um na sua mesa. As imagens rodaram o país e o mundo. Especialistas disseram que as pessoas banalizaram a morte e normatizaram a Covid-19. A razão tem a ver com essa estrutura da sociedade brasileira de indecisão, de não ter resolvido ainda acabar com os foros privilegiados e continuar sendo uma sociedade aristocrática dentro de uma república. Uma república feita sem republicanos, porque a gente não ensina para os nossos filhos a obedecerem a todas as regras. E o Câmara Rio Notícias fica por aqui. Acompanhe nossa programação também nas redes sociais. A Rio TV Câmara está no YouTube, no Facebook, no Instagram e também no Twitter. Obrigada pela companhia. Amanhã a gente se vê.